Neemias, capítulo de número 2. Amém. Sabe, queridos, quando a gente decide servir ao Senhor, quando a gente decide obedecer ao Senhor, nós somos muitas vezes surpreendidos por muitas coisas. Somos surpreendidos por provações que às vezes aparecem em nossas vidas. Somos surpreendidos porque nós às vezes achamos que não precisávamos dessas provações. Somos surpreendidos porque às vezes nós achamos que elas não estão compondo um cenário necessário para nós. Quando nós seguimos ao Senhor, nós também somos surpreendidos diante dessas provações com um Deus que se manifesta e nos ensina nisso, nos ensina nessas lutas, nos ensina nessas tribulações. Quando nós seguimos ao Senhor e nos propomos a obedecê-lo, quando nós seguimos ao Senhor e nos propomos a servi-lo com amor, nós vivemos uma vida dinâmica. Ser cristão é viver uma vida dinâmica, é viver uma vida de emoções, digamos assim. O Senhor está sempre, de alguma forma, permitindo coisas e acontecimentos em nossas vidas que vão sempre mexer, trazer ensinamentos, trazer crescimento, mas nem sempre nós sabemos entender e fazer uma leitura disso. Nós nem sempre sabemos olhar para isso que nós estamos enfrentando e olhar e perceber: puxa vida, o Senhor está me ensinando algo aqui, o Senhor está querendo algo de mim nesse momento, o Senhor está querendo me levar a algum lugar nessa situação. Principalmente quando essas situações elas parecem ser naturais, principalmente quando essas situações elas parecem ser comuns demais, porque nós temos uma tendência a espiritualizar as coisas. Então, quando vivemos acontecimentos corriqueiros da vida comum, crises da vida comum, dificilmente, é claro que alguns conseguem perceber, mas dificilmente no primeiro lance nós olhamos e falamos: Deus está querendo me ensinar alguma coisa, Deus está querendo me mostrar alguma coisa para mim. E nesses dias eu tenho sido bombardeado por todo esse cenário que eu acabei de desenhar para vocês. Bombardeado por surpresas. Eu tenho sido surpreendido na minha fé. Eu tenho sido desafiado na minha fé. Eu tenho sido desafiado em muitas áreas da minha vida. Eu tenho sido desafiado a viver e crer que o Senhor, diante de toda a minha dificuldade, de todo o meu tamanho, toda a minha insignificância, de toda a minha fraqueza, Ele vai fazer alguma coisa. Eu tenho sido desafiado a olhar para o cenário que nós estamos vivendo, diante das minhas dificuldades, das minhas limitações, e entender que isso é de alguma forma proveitoso para mim. E essa semana, irmãos, eu confesso para os irmãos que Deus falou comigo muito forte. Deus falou comigo de uma maneira muito especial. E o bonito de servir a Jesus são exatamente esses momentos em que nós achamos que estamos arruinados. Agora não há mais esperança para mim. Agora eu não sei mais o que fazer, eu não sei para onde ir. Agora acabaram minhas energias. E de repente o Senhor vem e nos dá uma injeção de ânimo. E de repente o Senhor descortina um cenário novo diante de nós. E de repente o Senhor mostra para nós assim: olha aqui, olha para esse lado, veja isso aqui. Às vezes nós estamos tão ligados na crise, estamos tão atentos à crise, que estamos distraídos quanto à presença do Senhor Deus. Como no caso de Agar, a serva de Sarai, que fugida de sua senhora, teve sede, expulsa na realidade, pela sua senhora. Ela teve sede, colocou o menino ao longe, mas ela se deitou próximo de um poço de água. Mas ela estava tão envolvida com a crise, que ela não conseguia enxergar a água que estava ali. Às vezes nós vivemos isso, tão envolvidos com o cenário, tão envolvidos com a situação, nós não conseguimos enxergar que Deus está ali, nos ensinando e falando alguma coisa. E como eu disse a vocês, esses dias eu fui bombardeado por todas as situações. E Deus falou comigo de uma maneira tão gostosa, tão prazerosa, tão linda, que eu resolvi compartilhar parte disso com vocês essa noite.
É pena que nós temos pouco tempo, mas como eu digo sempre aqui nos cultos, eu não vou correr. Eu vou tentar dizer o que Deus tem para dizer no prazo que me determinaram a andar, mas eu não vou correr, porque eu acho que o Espírito Santo precisa dizer algo para nós essa noite. Amém? Então, em Neemias, nós vamos ler uma história muito interessante. Como eu disse para vocês, uma história muito comum. É a história de um homem que vem para governar, mas ele vem para um governo meio estranho. Ele vem para liderar pessoas para uma obra. Ele vem como uma espécie de mestre de obra, embora não seja essa a função que ele exerce. Ele vem representando o Estado, ele é um governante, mas a grande obra que ele fez é algo tão natural que muitos historiadores achavam que esse livro nunca deveria estar na Bíblia, porque o trabalho extraordinário de Neemias foi fazer o muro e reconstruir portas. Então as pessoas olhavam, os historiadores olhavam e falavam: por que um homem que fez muros está nessa história? Por que eu tenho que olhar para isso e achar que Deus está nisso? E foi com muita participação do Espírito Santo na vida das pessoas que estudaram esses livros e que registraram esse livro, é que ficou evidente que havia algo de Deus aqui, na história de um homem que vem para reconstruir muros e para reconstruir portas queimadas. Eu quero ler do verso 11 até o verso de número 18 com você. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: cheguei em Jerusalém, Neemias 2, depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Minha versão pode ser um pouco diferente da sua, mas a mensagem é a mesma. Eu não havia contado a ninguém o que Deus havia colocado no meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. Verso 13: de noite eu saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão, da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que estava sendo derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi pelo vale de noite, examinando o muro. Finalmente voltei, tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos oficiais, nem aos outros que iria realizar a obra. Então lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos vivendo? E que Jerusalém está em ruína e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei havia me dito, e eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução, e se encorajaram para esse projeto. Eu quero chamar a sua atenção para o final do verso 18. Sim, vamos recomeçar a construção e vamos nos encorajar para esse projeto. Deus, fala conosco. A tua palavra, Senhor, ela tem um poder extraordinário, e ela está muito além do meu alcance, do meu entendimento, daquilo que eu posso, daquilo que eu consigo realizar, daquilo que eu consigo transmitir. Eu sou, Senhor, sou um objeto, um instrumento muito pequeno diante da grandiosidade da tua revelação, das coisas que o Senhor tem para nós. Mas sei, ó Deus, que o teu Espírito pode nos alcançar e falar conosco de modo especial essa noite. Então fala, Senhor, enche o nosso coração, não nos deixe só nessa noite, mas que o teu Espírito nos acompanhe no caminhar dessas Escrituras, alimentando a nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse para vocês, irmãos, o livro de Isaías é um livro extraordinário. A história de Neemias, é um livro extraordinário. E a história de Neemias, ela é fantástica. Talvez você pode não ter percebido em momento nenhum da leitura de Neemias. Talvez você já tenha lido esse livro várias vezes e tenha passado pela sua cabeça aquilo que passou pela cabeça dos historiadores,
Isso é um livro que está contando um fato histórico importante, mas espiritualmente não traz nada. Você pode ter visto isso e essa riqueza de informação de maneira distraída. E não é difícil nós nos distrairmos e ter o nosso olhar para as coisas naturais. Mas eu tenho aprendido tanto nesses últimos dias. Nós temos um seminário que está acontecendo online. E o nosso tema tem sido, nos últimos 3 encontros, a reconstrução dos muros de Jerusalém. E Deus tem me ensinado tremendamente, Deus tem falado grandemente comigo nesse livro. Deus tem me mostrado coisas que eu nunca parei para olhar. E aqui há uma lição extraordinária e um gesto tão simples. Se nós pegássemos a história de Neemias e perguntássemos: em que se resume a história de Neemias? Se resume na história de um homem que foi levantado por Deus para restauração. Vamos dizer essa palavra? Restauração. Um homem que foi levantado por Deus para reconstruir. Um homem que foi levantado por Deus para restaurar algo destruído. Quando eu falo de restauração, eu penso em tentar novamente. Quando eu falo em reconstrução, me vem à mente acreditar de novo. Quando eu falo em restauração, me vem à mente refazer. Tentar fazer novamente. Me mobilizar, me colocar em uma empreitada a fim de restaurar, de tentar de novo, de fazer novamente uma proteção, levantar a mesma proteção que existia anteriormente. É um recomeço, na realidade é uma nova tentativa, é tentar de novo. Então a história de Neemias é a história de alguém que foi levantado para acreditar que é possível e é necessário restaurar coisas, reconstruir coisas. E essa história, ela acontece aproximadamente 77 anos depois que o povo de Israel já saiu da Babilônia. O povo de Judá já saiu da Babilônia e agora eles estão há 77 anos aproximadamente tentando reconstruir a sua história e não conseguem. Como é difícil você acreditar, depois de 77 anos, que um grupo está tentando se erguer, que você será a resposta agora. Percebe? Como é difícil você olhar para a história do seu povo que você está acompanhando, e há 77 anos eles estão ali tentando, lutando para restaurar, para reconstruir, para se reerguer e não conseguem, mas de repente Deus motiva o seu coração para você acreditar que é possível. O extraordinário dessa história já se inicia por aí. Um homem que consegue confiar e acreditar que passados tantos anos, Esdras já havia descido, já estava na luta para a reconstrução do templo. Ele vai 14 anos depois de Esdras, outros foram antes de Esdras, e agora ele tem que entender que ele é a resposta para aquele momento, mesmo vendo que outros estavam tentando e não chegavam a lugar nenhum. Então sabe o que esse texto está dizendo para nós? Sabe o que a história de Neemias está contando para nós? Está contando para nós que é possível que chegue o tempo de Deus de usar alguém, ou você, ou a mim. Chega o tempo de Deus em que nós temos que acreditar que seremos usados para reconstruir algo que muitos tentaram reconstruir e não conseguiram, que muitos lutaram para construir e não construíram. O que eu acho interessante na leitura que nós fizemos, e eu gostaria de chamar você para ler novamente comigo, no verso 13 diz: de noite eu saí pelo vale na direção da fonte do dragão. Ele saiu de noite, no horário impróprio, no horário não adequado, no horário que poderia não ser o mais seguro. Sabe, queridos, muitas vezes esse mover de Deus, e hoje eu vou ter que ser aqui um pouco espiritualista para você entender onde é que eu quero chegar.
Muitas vezes esse mover de Deus, essa motivação sobrenatural de Deus acontece em momentos em que a descredibilidade é total e em momentos de trevas. Ele sai de noite para investigar uma notícia que ele já tinha, que havia trazido a ele grande tristeza. A história de Neemias, no livro de Neemias, começa com choro e com muita lágrima. Ele pergunta aos seus amigos que vêm de Judá, ele pergunta: como estão nossos irmãos que não vieram cativos, que agora estão na terra, como vai? E quando ele recebe a notícia, diz a Bíblia que ele chora amargamente e ele jejua por dias. A história dele começa com lágrima e choro. Às vezes a restauração se inicia exatamente num grande, extremo momento de crise, fraqueza e dor, de trevas. E ali ele sai para investigar aquela situação onde tudo parece não ter visão. Como é que você vai investigar uma crise nas trevas? Como é que você vai ter a exata noção da destruição que cabe a você restaurar nas trevas? Talvez hoje eu tenha que ser um pouco de profeta aqui essa noite, porque você não veio aqui a esse culto por acaso, você não escolheu esse culto por acaso. Eu não acredito nisso. A mensagem de agora não é a mesma mensagem logo mais. Então eu acredito que essa mensagem é diretamente para você. Como eu vou acreditar que nas trevas do momento da minha crise eu vou ter uma boa leitura de que Deus vai me usar para liderar uma restauração? A história de Neemias é fantástica, porque a fé está trabalhando exatamente nos elementos do improvável. E a fé, ela trabalha exatamente sobre os elementos do improvável. Talvez você esteja vivendo exatamente, nós estamos vivendo esse momento de extrema crise. E parece que há uma nuvem negra que oculta dos nossos olhos poder olhar e ver perspectivas. E a gente olha e fala: como eu vou fazer uma leitura positiva do futuro? Como eu vou acreditar que Deus vai me usar diante de toda essa escuridão? Pois foi nas trevas que ele fez essa leitura. E então ele volta e reúne os seus liderados. Versículo de número 12: saí de noite e não havia contado a ninguém o que Deus havia colocado em meu coração. Por que Neemias não contou a ninguém? Por que Neemias não revelou a ninguém? Irmãos, existem coisas que Deus fala no nosso coração que a gente precisa de uma confirmação muito forte de Deus para acreditar nelas. Como eu disse para vocês, nos versos 2 ao 4 de Neemias 1, a história dele começa com muito choro. Então, quando Deus diz para ele: eu te levantei, vai e faz, porque eu estou contigo. Vai, porque eu vou usar você para fazer aquilo que há 77 anos ninguém está fazendo. Você vai fazer. E ele, diante de toda aquela crise, ele sai e não relata a ninguém. E eu aprendo uma coisa muito interessante: existem coisas que Deus revela para nós que nós precisamos de tempo. Nós precisamos de tempo para elaborar. Nós precisamos de tempo para digerir. Nós precisamos de tempo para entender. Nós precisamos de tempo para aceitar, para só depois tornar público. Só quando a confiança vem para você tornar público: Deus falou comigo mesmo. E o interessante é que o cenário que Deus às vezes usa para te confirmar é um cenário da escuridão, e é um cenário que você não tem a clareza total dos fatos. Mas há momentos na nossa vida em que a revelação de Deus, ela é tão contraditória à realidade, que precisamos de tempo para elaborar dentro de nós e confirmar a nós mesmos que é verdade, que Deus vai me usar. Ele então sai, olha tudo aquilo e olha à noite. Certamente ele não tem uma visão muito apropriada, e ele volta em silêncio
mas ele volta em silêncio depois de uma noite de investigação, de vislumbrar uma crise absurda, uma obra impossível, um número de trabalhadores insuficiente, uma necessidade absurda. Ele volta, reúne os seus liderados e diz: Deus falou comigo, animemo-nos, vamos recomeçar, vamos tentar de novo, porque Deus é conosco e nós vamos reconstruir cada uma dessas portas e vamos reerguer esses muros. Irmãos, há alguma coisa muito extraordinária nisso. Há uma lição. Neemias nos ensina que nós nunca devemos anunciar as revelações de Deus precipitadamente. Precisamos elaborar, entender, compreender, aceitar, perceber, e só quando estamos certos nós dizemos o que vamos fazer. A história de Neemias começa com choro, sofrimento, e ela vai ser interrompida por fé e credibilidade em Deus. Vamos ler o capítulo 2 no verso 17, porque hoje eu vim aqui falar com essa igreja, amém? Eu gostaria de ter uma memória muito boa para citar o nome de todos vocês, porque nós não somos tantos, mas me perdoem, eu não tenho essa memória, mas de vez em quando eu vou pontuar vocês, porque eu vim falar com vocês. Eu vim falar com vocês algo que Deus falou comigo. Eu vim compartilhar com você algo que Deus falou comigo. Depois de 3 anos nesta igreja. Aí você fala: agora, pastor, que Deus falou com você? Neemias ficou em silêncio até que a confirmação viesse no seu coração. Então ele reuniu seus liderados e disse: animemo-nos, Deus está conosco. Amém? Neemias 2,17. Neemias reuniu o grupo e disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Olha para mim. Vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Quem está vendo a situação terrível em que estamos? É um fato diante dos nossos olhos, é real. Quem está vendo a situação de crise que nós estamos? Amém? Jerusalém está em ruínas, as suas portas foram destruídas a fogo. Então olha para mim, vocês estão vendo? E Jerusalém disse: sim, nós estamos vendo. É real? Sim, é real. Vocês viram que o fogo do inimigo destruiu as nossas portas? Sim, nós vimos. Vocês viram que os muros foram destruídos pelos nossos inimigos? Sim, nós vimos. Aí vem a palavra do Neemias: venham, vamos nos reconstruir o muro de Jerusalém. Não vamos ficar nessa situação humilhante. Aleluia. Existem momentos em nossas vidas que nós temos que entender que o maior projeto de Deus para nós é recomeçar. Você sabe que nós cristãos, nós queremos viver uma vida sempre de renovação. Nós queremos sempre restaurar, viver coisas novas, coisas novas, coisas novas. Nós queremos sempre coisas novas. O livro de Neemias me ensina que existem momentos em nossa vida que a maior obra de Deus em nós é recomeçar, reacreditar, reiniciar, refazer. Marconi, você está vendo a crise que nós estamos? É real? Pois é hora de nós acreditarmos que temos que parar e acreditar de novo. Você está vendo, Jesus, a realidade que nós estamos vivendo? Eu vim aqui dizer a vocês uma mensagem tão simples. Você está vendo a crise que nós estamos vivendo? Você está vendo que nós passamos por essa igreja por anos e por anos lutando. Vocês têm ciência disso? Que essa é uma luta que se arrasta há anos? Pois eu venho dizer a vocês que chegou a hora de dobrarmos, arregaçarmos as mangas, porque Deus vai
nos usar para uma restauração. E nós precisamos acreditar que há momentos em nossa vida que o maior projeto de Deus para nós é refazer as coisas destruídas. Então deixa eu dizer o que Deus tem falado ao meu coração, e nesses dias Ele explodiu uma bomba dentro de mim. O que Neemias foi fazer? Ele foi reconstruir muros. Muros falam de proteção. Ele foi restabelecer os muros, recolocar muros. Chegou um momento em que a igreja Betel precisa parar e recolocar a proteção, reconstruir a proteção. Sabe de que eu estou falando? Nós estamos às vezes pensando em coisas muito elaboradas, em coisas muito cheias de flu-flu, cheias de firula, e o Senhor quer apenas que nós voltemos a reedificar a nossa proteção, o nosso Deus, a nossa vida cristã na simplicidade, o nosso joelho no chão dobrado, a nossa vida com Deus, o nosso tempo, o nosso momento no quarto, o nosso momento de leitura das Escrituras, o nosso choro diante das páginas da Bíblia, o nosso clamor sincero, dizendo: Deus, nos defenda. É tempo de vivermos a reconstrução de algo simples, mas extremamente necessário, que o Senhor volte a ser o nosso muro de proteção entre nós e o inimigo. Há um texto em Romanos que diz: o Senhor nos cercou em volta, a sua mão está sobre nós. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Existe uma coisa simples que perdemos: sair da proteção do Senhor, do Eterno, do Todo-Poderoso. Nos enveredamos por um cristianismo tão elaborado, e nós queremos coisas tão cheias de novidade, que nós deixamos que a proteção, as bases, os muros sejam desfeitos em nossas vidas. Nós deixamos que o inimigo venha atear fogo nos muros, venha derrubar as pedras. Ei, eu vim dizer para você, há momentos na nossa vida que nós temos que entender que a coisa mais importante a ser feita é recomeçar do zero. Você sabe por que essa igreja nasceu? Porque havia um grupo muito simples de irmãos que sabiam orar, que sabiam chorar na presença de Deus. Você sabe por que esse lugar existe hoje, depois de tantos anos? Porque um grupo simples de irmãos, e muitas vezes sem instrumento, sem tecnologia, sem coisa alguma, sentado em bancos simples, às vezes desconfortáveis, sabiam apenas uma coisa: o Senhor é nossa proteção. E eles então dedicavam suas vidas a essa proteção, gastavam tempo com Deus para que Ele fosse a sua proteção. E durante todo o tempo em que fizeram isso, não precisavam de tecnologia, não precisavam de avanço tecnológico, não precisavam de novidade, não precisavam inovar para atrair jovem. Deus acrescentava à igreja aqueles que deveriam ser acrescentados, porque o Senhor era a proteção deles. Betel, o Senhor falou comigo esses dias. O Senhor falou comigo esses dias, diante dessa crise que nós estamos vivendo. O Senhor falou comigo esses dias, e Ele falou comigo o seguinte: vamos recomeçar. Vamos para o início da simplicidade da fé. Vamos pegar, porque nós poderíamos fazer algo novo agora. Neemias poderia chegar e falar assim: esse muro não está bom, há uma tecnologia lá na Babilônia muito mais avançada do que essa, né, Tonhão? Vamos trazer a tecnologia de Nabucodonosor, de Ciro e etc, de Dario. Vamos chegar aqui, vamos inovar, vamos fazer um muro zero bala, última geração. Não, ele olhou as pedras, retirou as queimadas e disse: vamos refazer isso, vamos reconstruir isso. Foi o Senhor que usou isso para nos proteger. Aquele muro é o símbolo do próprio Deus. Betel, Deus falou comigo: vamos voltar. E a partir de hoje, essa igreja está entrando em uma nova etapa. Uma etapa onde todos estão convocados a acreditar, diante da negritude do tempo,
da crise que nós estamos vivendo, dos inimigos armados que estão preparados, que se nós voltarmos e nos colocarmos diante da base do Evangelho, da base do cristianismo e reconstruirmos a base, ninguém suportará essa igreja, inferno não suportará essa igreja, ninguém suportará os crentes, o inferno não suportará os crentes dessa igreja. Quando nós voltarmos à base, ao joelho no chão, a chorar de madrugada, a voltar a fazer jejum, a voltar a fazer encontros, a base precisa ser reconstruída. Mas há algo mais. Neemias veio fazer duas obras que parecem obras simples, mas que tem uma mensagem por trás maravilhosa. Ele veio reconstruir portas. Ele reconstruiu 10 portas. Cada uma daquelas portas, ela tinha um objetivo: a entrada de um determinado grupo de comerciantes, a entrada de um determinado grupo social. Era do lado de fora dos muros de Jerusalém que acontecia o comércio, e por cada porta entrava um grupo determinado. E ele reconstruiu porta após porta, e cada uma delas tem um significado. A porta das ovelhas, que é a porta do pastor, ele veio reconstruir a entrada das ovelhas a Jerusalém. A porta dos peixes, ele veio reconstruir a entrada daqueles que trazem o resultado do evangelismo. Ele reconstruiu a porta velha, que era a porta dos anciãos, onde os anciãos ficavam dando conselhos. Ele restaurou a entrada dos conselhos de Jerusalém. Ele reconstruiu a porta do montouro, que era o lugar onde se jogava o lixo. Ele abriu a porta para tirar o lixo de Jerusalém. Ele reconstruiu a porta da fonte, o acesso novamente às águas limpas. Ele reconstruiu a porta do vale, a porta que dava acesso ao campo de batalha. Ele restaurou a saída e o ânimo do povo para a batalha. Ele reconstruiu a porta dos guardas, que era a porta onde os prisioneiros eram levados. Ele reabriu a oportunidade de encontrarmos o pecado e relevarmos o pecado para fora e crucificarmos o pecado, destruirmos o pecado. Ele reconstruiu a porta oriental que dava para o templo. Ele reconstruiu a entrada para o lugar santo de Deus. Você sabe o que Deus está nos chamando, Betel? Vamos reconstruir a nossa proteção e vamos abrir portas importantes na nossa vida. Precisamos reconstruir algumas portas. Precisamos reconstruir a porta em que o pastor entra. Há um texto em Apocalipse, no capítulo 3, onde o Senhor está falando à igreja de Laodiceia. E olha que curioso esse texto. O Senhor está dizendo à igreja de Laodiceia: eu estou à porta e bato. Eu percebo que a igreja do nosso tempo, ela tem vivido um Deus de fora, porque nós estamos tão habituados a administrar, nós somos tão habilidosos com as coisas da igreja, que o dono da igreja muitas vezes está do lado de fora. Eu, como pastor dessa igreja agora, estou declarando a vocês: vamos restaurar a porta e deixar o pastor entrar. E vamos deixar que ele traga os seus rebanhos. Amém? Quem concorda comigo? Vamos deixar que ele entre com seus rebanhos. Vamos deixar o pastor entrar. Fabinho, me ajude aqui. Vamos deixar o pastor das ovelhas entrar. A porta das ovelhas, ela fala de duas coisas muito interessantes. Porque a porta das ovelhas fala do pastor que entrava com seu rebanho para tirar ali a lã e para dar uma oferta, mas era também a ovelha que entrava por aquela porta que era sacrificada. Então ela fala de sacrifício. Vamos entrar, vamos abrir a porta para que o pastor entre. Amém, Dinho? E nesse altar, aleluia, nesse altar, quem vai pastorear a gente é Jesus. Desce desse altar agora, em nome de Jesus, o pastor Israel. O pastor Israel Leocádio não é o pastor dessa igreja. Jesus é o pastor dessa igreja. E que ele entre e assuma esse altar, porque aí eu sei, irmão, que daqui vai jorrar uma fonte de água viva. E nós já estaremos abrindo uma outra porta, a porta da fonte. A fonte vai jorrar daqui.
Ao entrar aqui o pastor e ele assumir este lugar, as suas ovelhas irão entrar também. Mas ele vai requerer de nós sacrifício, porque as ovelhas entravam para o sacrifício. A porta do peixe trazia os pescadores, os homens simples, que traziam o resultado da sua pescaria. E aí eu vou lá em Pedro: Senhor, essa noite nós não pescamos nada. Vida de pescador não é fácil. Olha para mim, irmão, vida de crente não é fácil. Não é sempre que a gente dá fruto, mas em nome de Jesus, uma porta nós vamos restaurar aqui. Vamos juntos com oração restaurar a porta dos pescadores. O Jesus de Pedro vai nos dizer onde lançar a rede, e nós vamos voltar com as redes cheias. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que enquanto essa semana Deus foi falando essas coisas e outras coisas que eu quero compartilhar com vocês depois, meus irmãos, algo novo foi acontecendo dentro de mim que eu não sei explicar o que é. Hoje eu conversava com alguns irmãos e disse: é como se o Senhor estivesse injetando em mim, na veia, soro. É como se eu tivesse hospitalizado, deitado, necessitado de um medicamento, de um fortificante, e de repente o Senhor veio e injetou em mim um ânimo, e Ele colocou na minha alma uma confiança, como Ele colocou em Neemias: eu vou restaurar este lugar. Não pescamos nada, disse Pedro, mas mediante a tua palavra, Senhor, eu vou lançar a rede. Marconi, nós vamos colher frutos. Nós vamos colher frutos, Daniel. Nós vamos recolher frutos. Nós vamos entrar pela porta do peixe nessa igreja e mostrar ao Senhor: Senhor, está aqui o resultado do meu trabalho. Você acredita nisso? A palavra de Neemias é uma palavra que chamou o povo a uma responsabilidade de algo que poderia custar caro. Vai custar caro, vai custar o nosso esforço. Nós vamos nos posicionar diante do muro e cada um vai reconstruir a sua parte. Mas ao término dessa obra, todos igualmente estaremos protegidos. Irmãos, fique de pé, por favor. O Senhor também falou ao meu coração para dizer algo a vocês. O Senhor disse para mim para dizer a vocês: olha, é preciso restaurar as portas dos relacionamentos. Relacionamento familiar destruído. Perdão, misericórdia. A porta da oração. Há quanto tempo você não ora, meu querido? Há quanto tempo a oração para você se tornou algo tão distante? Deixa eu dizer uma coisa para você: nem sempre estamos animados, motivados para orar. É uma questão de decidir, é uma questão de tomar a decisão de orar. Vai custar caro para nós, vai ser pesado. Com uma mão nós vamos segurar a espada, com a outra mão nós vamos reconstruir. Vai ser difícil, exige de nós uma postura, mas eu quero dizer para você: Deus está trazendo reforços para este lugar. Quando nós lemos a história de Neemias, ele vai citar pessoas de outras tribos, pessoas até estrangeiros que se posicionaram para reconstruir o muro. Sabe o que o texto está dizendo? Está dizendo que Deus trouxe pessoas de fora de Judá para ajudar, para levantar, para colaborar, para fortalecer. Deus vai trazer pessoas, Deus vai reconstruir postos que estão abandonados, Deus vai refortalecer a nossa fé. Mas você precisa reconstruir a porta do relacionamento com Ele e com o próximo. Você precisa reconstruir a porta do relacionamento com a sua família. Você precisa voltar a deixar os seus pais entrarem em sua casa. Você precisa voltar a entrar na casa das pessoas que você não vai mais por alguma razão. Você precisa abrir as portas de novo para aqueles que te magoaram, que te ofenderam. Você precisa acreditar que é necessário e é possível reconstruir, recomeçar, refazer. Leve tua mão ao teu coração.